Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Ruído da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo. Se for de descanso, muito descanso para você, assim como desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por esse dia de hoje, essa oportunidade de estarmos vivendo o eterno presente, o eterno agora. Muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês. E se você é a primeira vez aqui conosco, deixa eu te contar. Nós estamos fazendo a leitura e o estudo dessa ferramenta aqui que se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a ter uma compreensão melhor dos seus pensamentos. E quando você começa a estudar essa ferramenta, você começa a se tornar uma pessoa mais observadora de você mesmo. E você começa a compreender melhor todas as situações que acontecem na sua vida e, consequentemente, você começa a ver um mundo de verdade, né? Porque o mundo de verdade é quando eu olho para dentro de mim mesmo. Eu quero compartilhar um exemplo. Antes da gente seguir aqui para vocês, eu quero contar uma história que rolou comigo hoje. E eu conversei isso até com a Luciana ontem. Engraçado como a gente, às vezes, passa despercebido por alguns dias e não nota que pequenas ações, pequenas atitudes nossas podem se tornar uma ação de luz para a vida das pessoas. Às vezes a pessoa tem um nível de carência, né, um nível de precisão de, às vezes, a gente poder ajudar ela, tá? Não que eu vou ser o salvador, mas às vezes quando eu tô no interno, às vezes não, né? Sempre que eu tô olhando para dentro de mim, as pessoas de uma certa forma vão conseguir olhar essa luz para dentro de nós. E hoje eu fui no açougue, né, comprar uma carne, porque a gente tá reformando o estúdio aqui, e a gente era até, eu tô gravando agora à noite com vocês, mas fui mais ou menos lá na hora do almoço. Engraçado, né, foi eu e minha esposa, cheguei lá, tô lá no balcão de atendimento, o pessoal do açougue já me conhece. Aí tinha um senhor lá, ele me olhava assim, de um jeito, do outro, eu passando, esperando o rapaz me atender, né, cumprimentei o pessoal lá do açougue, os açougueiros todos e tal. Aí eu fui lá e falei, me dá essa carne, pega essa fraldinha, deixa eu ver como é que tá aí, pai. Aí ele pegou, rapaz, aqui tá bom, do jeito que você gosta, ó. E não sei o que, eu falei, então tira daquele jeitinho que você sabe que eu gosto pra fazer bife na chapa. Aí ele olhou assim pra mim, né, ele cruzou a mão assim, ele falou, carne que é essa daí? Aí eu virei pra ele e falei assim, essa daqui é a fraldinha. Ele falou assim, mas essa carne é pra bife, é? Que você tá fazendo? Eu falei, rapaz, eu gosto de bife, porque assim, é uma carne que fica muito bom no churrasco também. Aí eu fui explicar pra ele, mas assim, totalmente despretensioso, com muita atenção. Eu cheguei, bom dia, tudo bem? Falei isso ainda com ele, né? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá o senhor? Então, fraldinha, ela tem aquela capa de gordura, mas essa tá mais magrinha. Então eu sempre gosto de tirar ela em bife, porque a fibra dela é mais longa e ela é uma carne que fica mais suculenta. Às vezes o pessoal leva muito coxão mole pra bife, né? O coxão mole, ele fica aquela carne, na hora que você vai morder, eu não gosto, né, da textura, que ela fica uma carne meio que borrachuda, principalmente se você passa um pouquinho no ponto. Já a fraldinha é aquela carne mais saborosa, né? Aquela carne mais delicada na suculência, ela conserva mais a água. E, por fim, né, expliquei pra ele, ele me agradeceu. Eu fiquei até assim... eu fiquei em paz, né? Mas eu falei, caraca, eu pensei na hora isso comigo, justamente isso. Ele falou assim, nossa, obrigado pela atenção que você me deu. Aí eu falei assim, que isso, imagina, pai, a gente tá aqui pra ajudar, pra compartilhar a experiência. Às vezes a gente as pessoas ficam falando, isso aqui não pode, eu sempre experimento. Esse é um corte, por exemplo, que é pra churrasco, mas eu gosto de fazer ele na chapa, jogo um salzinho grosso, depois o senhor experimenta que você vai ver que você vai gostar, e já continuei meu rumo ali. Fui lá pegar um energético no freezer, voltei. O açougueiro tava terminando de cortar lá pra mim. Aí eu tô lá na minha e tal. Aí de repente eu vi o senhorzinho lá. Ei, pega fraldinha pra mim em bife também. Ele falou bem assim, mas eu acho que nem sacou que eu tava ouvindo. Ele falou assim, não, vou querer fraldinha em bife também. Tira pra mim um pedacinho e tal. Aí eu falei, caraca, olha que legal, né? Aí eu pensando comigo, linkando, fiz um link com aquilo que eu falei ontem, certo? E trago até pra questão de hoje, que vai ser o título da nossa revisão que eu vou trazer já. Mas antes de eu complementar aqui essa história e dizer por que eu te contei ela, se você é a primeira vez aqui conosco, deixa eu fazer um convite para você.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, né? Ativa as notificações aí, tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tanto do livro de exercícios quanto do livro texto. Então a gente traz nessa abordagem para vocês. Eu estou fazendo um curso de milagres pela primeira vez. E, gente, posso falar para vocês, a minha entrega ainda não tá a 100% a 100%, mas na entrega, como que eu faço com o melhor que eu posso agora, eu vejo uma transformação tão grande na minha vida. E essa última semana eu passei, até tô recuperando agora, doente, né? Tava com a gripe brava, eu acho que era essa Oropost, né? Ela tem os mesmos sintomas da dengue aí, então ontem eu tava com o nariz muito ruim, tomando paracetamol, enfim, né? Então a gente começa a observar essas pequenas coisas no nosso dia a dia. E eu comentei isso ontem, que às vezes quando a gente tá nesse processo de evolução, a gente tem algumas pessoas como exemplo. E normalmente a gente busca, né, essa sabedoria, esse aconselhamento com pessoas que estão passando a mesma jornada com nós. E às vezes pessoas que vão deixando essas estrelas para trás, vão deixando essa luz. E como que eu sei que isso vai ser bom para mim? Quando eu consigo me conectar com aquela situação mais como verdade para mim. Mas pode ser que aquilo não dê certo para mim e tá tudo bem. Por que eu contei essa história aí do açougue para vocês? Porque eu fiquei assim, né? Falei, pô, que legal, dei a dica para ele, mas será que ele vai gostar de fato? Aí eu fiquei assim, né? Pensando nisso, venho a pensar nisso agora que eu estou falando com vocês. Pô, será que as pessoas vão me seguindo, né? Vão fazendo as coisas. Será que ele vai gostar? Será que ele não vai? Pô, mas eu fiz uma entrega tão sincera para ele naquele momento ali que ele trocou uma ideia comigo. Eu acho que ele tava precisando tanto dessa empatia, né? Desse amor, de ver esse mundo de transparência, de paz, que ele falou, pô, talvez isso funcione para mim. Talvez eu goste dessa experiência. E eu trouxe isso muito. Só que quem vai analisar isso de fato, se ele vai gostar ou não de seguir esse caminho que eu falei, é ele, que ele vai sentir se é verdade, mas ele vai sentir a partir de dentro dele. E eu fiz essa reflexão também, trazendo para o momento de dar uma parada, de respirar, de me organizar mais, de entender que nem tudo é o 100% eu estar conectado, é 100% eu estar tendo que estar o tempo todo ocupado, né? Eu tenho que estar o tempo todo o quê? No presente, no agora, à disposição, para que as coisas aconteçam na minha vida, porque a minha vida acontece no agora. E quando eu tenho uma emoção desse tipo, um respaldo, normalmente eu vejo essa resposta aonde? Nessas pessoas que estão vibrando essa luz, essa energia. E eu falei, caraca, olha só, a energia que eu vibrei lá pro coroa, lá pro Senhor. Pô, eu fiquei muito feliz, sabe? Demais, assim, e sem vaidade, mas olhando isso com... Pô, olha Deus me usando, me trabalhando na minha vida aí. E ele vai gostar, eu tenho certeza que ele já gostou, né? Mas se ele não gostar, tá tudo bem também. Mas eu tenho certeza que ele vai gostar de fazer um bife de fraldinha, que a carne tava muito gostosa, né? Até depois eu me liguei, falei, pô, podia ter trocado uma ideia a mais com ele, né? Podia talvez ter ajudado. Só que assim, é aquele negócio, né? Eu faço a minha parte, eu entrego a minha luz, a minha sabedoria, não que é minha, tá? Que eu sou usado como instrumento na mão de Deus. Então eu deixo ser utilizado, e como isso vai acontecer, não quero estar no controle, né? E tem muito a ver com uma outra história que eu vou te contar agora, antes da gente entrar na nossa lição aqui de hoje. Aquele... Desculpa, tá, gente, que eu tô recuperando ainda, mas quero trazer aqui para vocês. Inclusive, já vou colocar a lição do título aqui na tela, que nós estamos na revisão, para quem já acompanha, na revisão 140, lição 146, que é a revisão 4, nós vamos revisar a lição 131 e 132. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E a lição 132, libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. A Luciana me falou ontem, né, ela me trouxe à luz um comentário de uma seguidora da Ed, né, e eu fiquei muito feliz. E olha só como a gente às vezes tem um pensamento travado ou bloqueado para determinado tipo de situação. Eu já trouxe aqui antes num comentário aqui para vocês, né, durante os vídeos, falei, pô, se eu tivesse conhecido essa ferramenta antes, né, mais novo, eu tô com 37 anos, podia ter conhecido ela bem antes, seria uma pessoa totalmente diferente. E aí a gente postou lá assim, ó, dai graças em tudo, dai graças em todos os momentos. E a gente sempre olha o que nos falta, e a gente não dá graça a todo momento.
E a Luciana foi falar, pô, eu que conheci um curso de milagres com 48 e fiz essa mesma colocação que você. Se eu pudesse ter conhecido essa ferramenta há mais tempo, já teria evoluído muito mais. E por que que isso acontece? Porque cada um está numa fase de buscar o seu propósito, cada um está num degrau da sua jornada. E tá tudo bem. E o que a gente tem que ser? Tem que buscar a verdade e ser grato. E a verdade, os milagres, as dádivas acontecem aonde? No passado? Ou no futuro? Ou agora no presente, nesse exato momento que você está vendo? O milagre acontece agora, no presente, não é amanhã. Não é eu esperar a data do... Não é esperar uma data especial, não é esperar aquele momento para presentear. É agora o momento de eu estar em paz, de eu estar entregue, de eu estar fazendo. Então, nesse dia de hoje, que eu reforce nas minhas lições que aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar, porque minha mente só contém o que penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Então a busca está nesse sentido, de não poder falhar. Por mais que eu vou ser desafiado ao longo da minha jornada, eu vou ter algumas situações no meu caminho que vão me testar, mas eu vou passar a olhar todas as situações do meu dia com muito mais amor, com muito mais empatia, com muito mais clareza e muitas das vezes olhando para dentro de mim mesmo, buscando essa sabedoria que existe dentro de mim. E consequentemente, eu acho que já complementa muito com isso que eu falei, que vem a nossa revisão da lição 132. Libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Que é esse mundo de doença, de paz, de sofrimento, de tortura. Pô, às vezes a gente tá numa rotina tão agitada, tá numa coisa tão louca, não consegue ver um simples bate-papo que eu tive com aquele senhor no açougue. Eu olhei bem nos olhos dele, eu fui muito sincero, eu fui muito profundo com ele, muito verdadeiro, e às vezes as pessoas tão carentes disso, sabe, dessa profundidade que todo mundo tá, não, a carne que é essa daí, não, essa é fraldinha, tô fazendo em bife, beleza, tá, acabou, já era. Podia ter falado só assim, já dado as costas, eles saído, né? Eu não sei aí, né? Deixa nos comentários de que estado você é, porque eu tô assim como eu e a Lu vai ler nos comentários, né? A gente já vai conhecendo alguns seguidores aí. Eu gostaria de conhecer o pessoal que acompanha aqui a gente. Deixa nos comentários aí de qual estado que você é. Só escreve, sou de Minas, eu sou da Bahia, sou de Sergipe, no caso aqui eu tô morando em Sergipe, né? E aqui, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, o povo não é igual o mineiro não, né? Que eu tô acostumado em Minas, em Goiânia, em São Paulo, que o povo lá conversa, todo mundo conversa, muito de boa, as pessoas interagem muito aqui, por exemplo. Você vai num banco, a galera tá todo mundo na fila assim, ó. Desconfiado, olhando um pro outro. Você vai em Minas, nossa senhora, minha mãe, quando eu saio com ela, hoje eu entendo ela muito mais sobre isso, viu? Porque antes a gente falava, nossa, minha mãe conversa demais. Minha mãe chegava nos lugares, minha mãe conversava, ela contava a vida, ela chegava, começava a contar os caos, emendava, principalmente quando juntava as mais velhinhas do lugar. Nossa, meu amigo, mas era aquela tagarela. Você conhece o fulano, que o Beltrano, que não sei o que, tia da fulana, marido que casou com a Beltrano. Nossa, ela é minha prima do fulano, do Beltiquim que voava, que não sei o que. Aí começa, aí... E aqui em Sergipe, o pessoal, por ser uma capital, no interior não é tanto assim aqui não. Mas aqui na capital a galera as pessoas são muito reservadas, né? E eu sempre tive isso comigo como uma questão, porque eu trabalho com comércio aqui também, de que a cultura deles, eles são assim, mas eu percebo que às vezes não é que eles são assim, é porque as pessoas me colocam uma visão, me cegam com uma visão de um mundo que eu pensava que fosse. Por isso que eu trago, né, essa lição aí de que eu falo onde que eu libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse, porque eu começo a olhar isso com mais tranquilidade, com mais clareza, com mais paz. Então a ideia é essa, né? Então às vezes as pessoas querem atenção, querem que a gente trocar uma ideia. E quando você tá nessa luz, você começa a quebrar essas crenças. Eu percebi isso comigo, eu sempre fui um cara muito bloqueado. Com isso eu me tornei uma pessoa... Em Minas eu era sempre fui uma pessoa muito espontânea, de trocar muita ideia. E nos últimos anos eu me blindei, me fechei muito com relação a isso, né? Mas hoje eu entendo que eu preciso liberar isso dentro de mim. E através dessa ferramenta poderosa, um curso em milagres, eu tenho feito esses acontecimentos na minha vida. E eu faço esse convite para você fazer essas reflexões na sua vida
e trazer isso pro seu dia a dia, trazer essa paz, essa sabedoria, essa tranquilidade. Fechou, meus leões e minhas leoas? Muito bom, muito feliz de poder estar com vocês aqui, que vocês tenham um dia super produtivo, maravilhoso e iluminado, né? E até amanhã, que a gente está na nossa lição aí, vai para a lição 147, sempre avançando aí, cada vez mais. Tamo junto, até depois do fim.